Oi, meu nome é Caroline e eu vou apresentar para vocês um pouco sobre o bueiro de contingência eletrônico, fundamentado no estudo das variáveis que ocasionam casos de alagamento. Bom, a motivação desse projeto é apresentar uma solução para o recorrente problema com enchentes que muitas cidades enfrentam hoje, principalmente em épocas de chuvas muito fortes. E durante essa apresentação, eu vou mostrar para vocês uma ideia de um controlador por um bueiro eletrônico e inteligente capaz de amenizar ou até mesmo reduzir a zero esses alagamentos. Bom, o processo de urbanização no Brasil, ele se intensificou a partir de 1950, e já na década de 70, mais da metade da população brasileira já se encontrava em áreas urbanas. Porém, essa urbanização ela se de forma muito acelerada e desorganizada, então essa falta de planejamento ela propiciou a aparição de diversos problemas ambientais, sendo um deles o foco do nosso projeto, que são os alagamentos das vias públicas em períodos de chuva muito forte. E os maiores agravantes desses alagamentos são o sistema muito precário de drenagem da água, que aconteceu principalmente porque a infraestrutura das cidades não foi planejada para receber a quantidade de pessoas que estava recebendo, então ela ficou sobrecarregada, além do excesso de lixo que ainda é descartado nas ruas, já que infelizmente a nossa população hoje ainda descarta muito lixo nas ruas e o destino final desses lixos acaba sendo, na maioria das vezes, nos sistemas de drenagem, nos bueiros, nos sistemas de escoamento da água da chuva. E para a solução desse problema, hoje em dia, o desenvolvimento de sistemas inteligentes usando técnicas de inteligência artificial, ele é muito aplicado. Especificamente, é muito aplicada a lógica fuzzy, porque a fuzzy ela é muito aplicada na implementação de controladores porque ela incorpora a forma humana de pensar. Então, ela é muito similar ao nosso raciocínio dedutivo. Ou seja, dentro de um sistema, ela vai apresentar qualquer possibilidade de valor entre 0 ou 1, não somente o 0 ou 1. E é exatamente por esse motivo que no sistema que está sendo apresentado, a lógica fuzzy, ela foi adotada, porque ela vai dar mais grau de controle ao bueiro eletrônico proposto. Bom, então a metodologia do controlador desenvolvido, eu separei em algumas etapas para melhorar um pouco a compreensão. Então, na primeira etapa, foi modelado o conjunto de sensores, o sensor de luminosidade, umidade, temperatura e o sensor de nível, e esses sensores eles vão servir como meus dados de entrada. Para definir quais sensores seriam usados, foi feito um estudo das variáveis mais importantes para auxiliar a prever e prevenir esses alagamentos. Depois desses sensores modelados, foi desenvolvido um modelo de protótipo no software Proteus, que consiste em um circuito Arduino acionado pelos meus sensores. A segunda etapa, então, ela já foi no MATLAB, onde foi modelado o conjunto de regras de inferência que vão servir como controlador do acionamento do meu bueiro eletrônico. Regras de inferência, elas basicamente são regras definidas que podem ser usadas para deduzir uma conclusão a partir de uma premissa. Essas regras, elas vão ser adicionadas no sistema fuzzy dentro do próprio modelo do MATLAB, que já me apresenta uma interface para isso. E os dados coletados pelos meus sensores, que já foram previamente definidos, eles vão ser analisados e associados de forma inteligente pelo meu sistema fuzzy inferência. E vão apresentar todas as possíveis saídas para o meu bueiro, ou seja, todos os níveis de abertura do meu bueiro de acordo com a situação que ele está sendo aplicado. Então, basicamente, como funciona? As regras de inferência que foram aplicadas dentro da minha lógica fuzzy, elas vão analisar 3 respostas diferentes, para o meu bueiro aberto, meu bueiro parcialmente aberto e meu bueiro fechado. As regras, elas dão o meu retorno de acordo com a entrada que está sendo enviada a elas, ou seja, de acordo com os valores que os meus sensores estão enviando para ela. E esses valores, eles foram categorizados entre alto, médio e baixo. Cada sensor, ele tem a sua faixa de valores, os 4 sensores que foram previamente definidos, e essas faixas de valores que estão categorizadas dentro daqueles níveis que são analisados na minha regra de inferência. Então, cada valor corresponde àquilo que a minha regra de inferência precisa. Esses sensores, depois que seus valores eles são definidos entre baixo, médio e alto, cada sensor, então, ele vai ter sua curva de nível estipulado com os valores que eu inseri. E essa é a interface do MATLAB para a lógica fuzzy. A primeira etapa, então,
é a etapa das minhas entradas, que são os meus sensores. Eu entro em cada um dos sensores e defino aqueles valores e aqueles gráficos que eu já mostrei acima. A segunda etapa, onde eu adiciono as minhas regras de inferência, que eu também apresentei acima, e a terceira etapa é minha saída. É a resposta que eu vou obter do meu sistema de acordo com a variação das minhas entradas e a análise inteligente das minhas regras de inferência. Os resultados obtidos até o momento, eles são a aplicação das minhas regras de inferência dentro daquele meu sistema fuzzy, dentro daquela interfacezinha que eu mostrei por último, para analisar um melhor retorno. E então eu vou apresentar para vocês algumas respostas que eu obtive. A primeira resposta, então, ele está definindo que meu bueiro está aberto. Como o sistema fuzzy dentro do MATLAB, ele trabalha somente com variações numéricas, então o retorno dos meus bueiros também foi estipulado entre variações numéricas, para que eu pudesse definir e entender o que estava sendo retornado. A primeira resposta que eu tive é o meu bueiro aberto, a segunda resposta é o meu bueiro parcialmente aberto, e a terceira resposta é o meu bueiro fechado. Para que eu obtesse essas respostas, eu basicamente manipulei as minhas entradas, ou seja, o valor dos meus sensores, manualmente, tentando ficar o mais próximo do real possível, para saber como seria feita a análise, como seria a resposta das minhas regras de inferência, para ter certeza de que meu sistema retornaria a resposta que eu gostaria que ele retornasse, comprovando a eficácia do meu sistema. Bom, como que foi apresentado, eu pude tirar algumas conclusões. A primeira delas é que a ideia de automatizar soluções para esses problemas, elas vem tomando um espaço no debate político como forma de planejamento dessas urbanizações, desses centros urbanos, para prevenir que esses problemas comecem a acontecer em novas cidades e também para evitar que esses problemas continuem acontecendo. Nesse trabalho, foi modelado um bueiro eletrônico que ajuda no escoamento de chuvas controlado por lógica fuzzy. E é viável analisar o impacto das regras de inferência por meio da lógica fuzzy no controle dos níveis de abertura desse bueiro. Então, é possível notar a eficiência da minha lógica fuzzy e das minhas regras de inferência numa análise inteligente para estipular qual é a saída necessária de acordo com a situação que está ocorrendo. É também notável, é também interessante notar que os estudos eles vão ser dados continuidade para continuar testando e analisando as regras de inferência lógica fuzzy, para que a mesma também seja aplicada dentro do Arduino, desenvolvida através de programação, mas principalmente a busca por dados reais que aprimorem as nossas respostas para que elas fiquem o mais dentro da nossa rotina, do cotidiano possível, para que o trabalho ele fique melhor de implementação e mais viável também. Bom, essas foram algumas das referências usadas para desenvolver essa apresentação e muito obrigada pela atenção de todos vocês.